Atos capítulo 11, irmãos queridos, nós temos costume aqui de expor livros inteiros da Bíblia, e nós, nos cultos da noite, estamos expondo o livro de Atos. Pela manhã estamos expondo os Salmos, e à noite o livro de Atos, Atos capítulo 11. Nós vamos olhar hoje, vamos expor os últimos versículos deste capítulo, os versos 27 até o final. Acompanhe com interesse, com fé, com expectativa a leitura da palavra do Senhor, que assim nos diz. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Até aqui a palavra do Senhor, como nosso irmão Guilherme orou há pouco, que o Senhor fale ao nosso coração através da exposição da sua palavra. Irmãos queridos, nós sabemos que nós temos olhado para a palavra do Senhor neste livro, o maravilhoso livro de Atos. Nós temos visto a igreja crescendo, a igreja se desenvolvendo, a igreja demonstrando o amor do Senhor. E de fato, como nós temos olhado para a palavra do Senhor ao longo de todo o culto, olhando para 1 João 4, Deus é amor e Ele nos chamou, e Ele nos amou e Ele nos ama, e nós devemos amar ao nosso semelhante, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E como ouvimos há pouco, temos por vezes falhado nisso, falhado no amor fraternal. Não devemos amar apenas da boca para fora, apenas com palavras, mas devemos amar de fato e de verdade. Ao olharmos, irmãos, para a igreja do Senhor, para a igreja relatada aqui em Atos, para a igreja em Antioquia, como vimos a igreja em Jerusalém, aqueles irmãos demonstravam amor. Aqueles irmãos viviam em comunhão e eles demonstravam amor. E queridos, nesta noite nós veremos que a igreja do Senhor, os cristãos, instruídos e firmados no Evangelho de Cristo, cristãos agem em amor com responsabilidade. Este é o resumo da mensagem desta noite. Os cristãos, a igreja do Senhor, firmados e instruídos em Cristo, agem em amor com responsabilidade. Nós vamos aprender isso em duas partes. A primeira delas é: instruídos e firmados no Evangelho de Jesus, cristãos agem em amor. Percebam, queridos, o que diz o texto no verso de número 27. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Queridos, já desde o início do ano nós estamos olhando para este livro, o livro de Atos, escrito pelo nosso irmão Lucas. Lucas resolveu, depois de relatar os atos de Jesus, aquilo que Jesus fez e falou, em Atos nós vemos Lucas relatando o que Jesus não mais presencialmente fez e falou, mas o que Jesus estava fazendo através da igreja, pelo seu Espírito Santo, na vida da igreja e através da igreja. E nós temos olhado desde o capítulo 1, através das palavras de Jesus, quando Jesus instruiu a sua igreja que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam o quê? Suas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, como em todo Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. E o que nós temos visto, irmãos, desde o capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, capacitando a igreja, é a igreja testemunhando de Jesus, a igreja testemunhando do Senhor em Jerusalém. Nós vimos, queridos, que sobreveio a uma grande perseguição, e nós vimos isso no final do capítulo 7, início do capítulo 8, com a morte de Estevão. O que acontece? A igreja é perseguida e isso o agir do Senhor, leva nossos irmãos ali a saírem de Jerusalém. E como nós vimos no domingo passado, a partir do verso de número 19, em vindo aquela perseguição, aqueles que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, eles se espalharam.
Eles se espalharam na Fenícia, Chipre e Antioquia. E nós vimos então no domingo passado, irmãos, aliás no domingo retrasado, que as marcas de uma igreja missionária. Aprendemos através da exposição do reverendo Wellington, nos versos 19 até o verso de número 26, que uma igreja missionária é uma igreja que proclama o evangelho. Uma igreja missionária é uma igreja onde há um encorajamento dos crentes, e uma igreja missionária é uma igreja que ensina a palavra de Deus. E naquela igreja, que era uma igreja missionária, nós olhamos para o final do verso de número 26 e nós lemos, termina dizendo que ali em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Eis aí, meus irmãos, marcas de uma igreja verdadeiramente cristã: a pregação, a proclamação da palavra, o encorajamento mútuo e também o ensino da palavra de Deus. Agora, ao olhar a partir do verso de número 27, nós vemos uma outra marca da igreja verdadeiramente cristã, de uma igreja missionária, que é o amor fraternal praticado de fato e de verdade. Quando nós olhamos para o verso de número 27, nós lemos que naqueles dias alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Você deve lembrar quando nós vimos Atos 2, Pedro, com a descida do Espírito Santo, Pedro prega, e Pedro faz menção a uma profecia de Joel. Lá em Atos 2, Pedro cita Joel 2. E Pedro, na citação da profecia, é dito que naquele dia, no dia de Pentecostes, que se cumpriu ali em Pentecostes, pessoas iriam profetizar. Então vejam, irmãos, que desde aquele dia em Jerusalém, pessoas começaram a profetizar. E alguns daqueles profetas, nos diz o texto, desceram de Jerusalém até Antioquia da Síria. E nos diz o texto que entre eles havia um profeta cujo nome era Ágabo. E aquele homem chamado Ágabo, diz o texto que ele dava a entender que viria uma grande fome. É preciso, irmãos, destacar o seguinte, para que não haja confusão na mente dos irmãos: que história é essa de profetas? Afinal de contas, esses profetas ainda existem, porque algumas igrejas entendem que ainda existem profetas e que Deus usa e dá profecias até os dias de hoje. É preciso lembrar, irmãos, que o Novo Testamento ainda não estava completo. É preciso notar que esta menção de profetas ela é muito comum ali no Novo Testamento, mas ao longo da história da igreja nós não lemos sobre isso. Nós lemos até que no segundo século haviam profetas, inclusive itinerantes, que iam de igreja em igreja. Aliás, um documento famoso do século II, chamado Didaquê, menciona que se alguém se apresentasse como profeta numa determinada região, e se essa pessoa fosse hospedada na casa de alguém e permanecesse ali por mais de 2 dias, certamente seria um falso profeta. Já naqueles dias, pessoas querendo se aproveitar-se dizendo profeta do Senhor apenas para o sustento pelas outras pessoas, e ali naquele documento de Didaquê já mostrava que havia falsos profetas e que eles deveriam ser rechaçados. E nós não lemos ao longo da história da igreja mais sobre este ofício de profetas. Nós vamos ver no capítulo 13 sobre profetas e mestres, e o texto nos pode dar a compreensão de profetas mestres. E vamos ler sobre Ágabo, lá no capítulo 21, que ele faz uma outra profecia. O que eu quero destacar aqui, irmãos, é que Ágabo de fato era um profeta, e tudo dá a entender que aquele homem estava sendo usado por Deus, porque a profecia que ele traz, ela é cumprida. O texto diz, quando nós olhamos no restante do verso de número 28, no final do verso de número 28, que diz: essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Então, tanto essa profecia quanto a profecia lá do capítulo 21, quando Ágabo vai dizer que Paulo seria preso em Jerusalém, aquilo também se cumpre. O que mostra, meus irmãos, que aquele homem de fato não era um falso profeta. Aliás, se você quer saber se alguém é um falso profeta, basta verificar se aquela profecia que ele diz ser de Deus para a vida de alguém, ela se cumpre. Mas cuidado, e eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas e quantas igrejas estão tão concentradas nisso, profecias ou supostas profecias, e dão mais atenção
alguma palavra humana que não de fato provém de Deus, mas uma palavra que vai falar sobre os próximos dias de alguém, um acontecimento futuro na vida de alguém, e pessoas têm deixado a revelação de Deus fechada. Quantas igrejas têm ali nos seus profetas pessoas que dizem o seguinte: assim diz o Senhor, eis que assim diz o Senhor, que daqui a alguns dias vai acontecer tal coisa na sua vida, e as pessoas ficam concentradas nisso. Agora, você já parou para pensar por que é que Deus, ao longo da história da igreja, Ele deixa a sua revelação para nós e não fica levantando pessoas para dizerem do nosso dia a dia o que está acontecendo, o que pode acontecer daqui a alguns dias? Porque quando nós observamos aquilo que Deus deixou na sua palavra, e a palavra de Deus está completa, nós temos tudo o que nós precisamos para o nosso viver. Pense, por exemplo, se de fato houvesse ainda nos dias de hoje essas profecias, e veja, eu não estou dizendo que Deus não possa fazer. Se alguém se levantar, trazendo uma profecia, e de fato isso se cumprir, eu não vou duvidar de que Deus esteja usando a vida dessa pessoa, ainda que eu não veja que isso seja uma coisa frequente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se de fato isso fosse até os dias de hoje, quantos profetas vocês ouviram falar que trouxeram uma profecia acerca, por exemplo, da pandemia que o mundo experimentou em anos recentes? Quantos? Eu não ouvi falar de alguém que tenha falado sobre a Covid-19, que viria uma grande, uma pandemia. Nós não ouvimos falar sobre isso. E percebam, irmãos, o que isso de fato faria diferença? Você saber que viria uma pandemia. Talvez você tivesse se preparado de alguma forma. Irmãos queridos, percebam que o que faz diferença não é sabermos o que vai nos acontecer daqui a alguns dias. O que vai fazer diferença é o Evangelho do Senhor Jesus. É aquilo que o Senhor já nos ensinou. É a palavra de Deus que nos instrui como nós podemos lidar com as situações que nos sobrevêm. De forma, irmãos, que nos dá a entender que este ministério profético, da forma como era no Antigo Testamento, cessou. Como era no Antigo Testamento? Profecias que apontavam para a vinda do Messias. Esses profetas do Novo Testamento, que são citados no Novo Testamento, e não apenas aqui é citado, há outras passagens, por exemplo, quando Paulo vai se dirigir aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, ao que tudo indica, Paulo está se dirigindo a profetas locais. Então, naqueles dias, no Novo Testamento, no início da igreja cristã, não existiam apenas profetas itinerantes, mas profetas e igrejas locais. Agora, nos dá a entender, e por isso me chama a atenção quando o reverendo Augusto Nicodemos vai se referir a Ágabo como um profeta fora da curva, porque a maioria daqueles profetas, eles faziam o quê? Eles ouviam a profecia, ou na verdade eles ouviam os ensinos dos apóstolos, e eles interpretavam e explicavam para o povo, para os membros das igrejas, aquilo que os apóstolos ensinavam. Esse era o ministério dos profetas daqueles dias, e assim continua até hoje, quando Deus levanta pessoas para poderem ensinar a palavra inspirada do Senhor. Então não é que eles traziam uma revelação inspirada por Deus, mas eles ouviam os ensinos dos apóstolos e eles explicavam. Mas diferentemente, Ágabo não era assim, ou com Ágabo não foi assim. Ágabo trouxe de fato uma profecia preditiva. Ágabo não estava trazendo aquilo que os apóstolos estavam ensinando. Porque quando nós olhamos, e se você observar o Novo Testamento, quem trazia profecias preditivas não eram os profetas, mas os apóstolos. Afinal de contas, quem escreveu o Apocalipse, inspirado pelo Senhor, não foi um profeta, foi João, apóstolo. Quem escreveu sobre a ressurreição dos corpos, por exemplo, em 1 Coríntios 15, e escrevendo aos Tessalonicenses, foi o apóstolo Paulo. Então, de forma que, ao observar de forma geral o Novo Testamento, Deus usava os apóstolos para trazerem profecias preditivas, ou seja, coisas que haveriam de acontecer. E Deus fazia isso com qual propósito? Para satisfazer a curiosidade dos crentes? Não, irmãos. Deus usou os seus apóstolos. Assim como no Antigo Testamento Ele usou profetas para profetizarem acerca do Cristo que viria, do Messias que de fato veio. No Novo Testamento nós vemos Deus usando os seus apóstolos, trazendo palavras, profecias preditivas,
para trazer alegria, para trazer esperança e conforto para os crentes. O que é, queridos, o que é o livro do Apocalipse? De forma geral, irmãos, podemos dizer que Apocalipse é o Senhor trazendo para a igreja acontecimentos futuros para trazer conforto ao nosso coração. Acontecimentos que dizem respeito ao Senhor criando novos céus e nova terra. Para a igreja que é perseguida, saber que este mundo, meus irmãos, esta vida não é tudo o que nós temos. Que este mundo um dia vai acabar, que as coisas não vão melhorar, mas que um dia o Senhor fará novas todas as coisas. Percebam, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15 sobre a nossa ressurreição, não é para satisfazer a nossa curiosidade, mas para nos trazer esperança neste mundo caído e quebrado, onde muitas vezes, em muitos dias, enfrentamos sofrimentos e pensarmos que a nossa vida vai além dessa vida. E um dia nós seremos ressuscitados com Cristo, se Ele não voltar antes, e nós teremos um corpo glorificado. E isto nos traz esperança. Então, irmãos, nós podemos ver que a igreja do Senhor, ela é instruída pelo Senhor, através da sua palavra, como nós vimos nos versículos anteriores, como nós vimos, queridos, por exemplo, ao olharmos no capítulo de número 11 ainda, que aqueles irmãos, por exemplo, no verso de número 20, diz que falavam aos gregos anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus, é o final do versículo de número 20, e no verso de número 26, dizendo que eles ensinavam numerosa multidão. De forma, irmãos, que o Senhor instrui a sua igreja para preparar a sua igreja para aquilo que vier. Sabe, nós não precisamos saber o que vai acontecer exatamente amanhã com os detalhes. O que nós precisamos saber é o que nós cantamos ainda há pouco. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu não sei, queridos, como será a nossa semana. Eu não sei o que vamos enfrentar de problemas, mas uma coisa eu sei, e é isso que faz toda a diferença. O Senhor está conosco. Uma igreja instruída através da palavra, como era a igreja de Antioquia, como nós vimos no domingo retrasado, uma igreja onde o evangelho é pregado, uma igreja onde é ensinada a palavra do Senhor, é uma igreja preparada para que venha o que vier, a igreja estará firmada no Senhor. É disso, queridos, que nós precisamos, é do evangelho. Não são de profecias do tipo, olha, essa semana vai acontecer isso com você, olha, você vai conseguir conquistar aquilo que você tanto deseja, olha, cuidado, porque uma pessoa vai se levantar contra você. Não importa, não interessa os detalhes, o que interessa é o principal. Haja o que houver, o Senhor está conosco. Haja o que houver, o Senhor continua reinando. Haja o que houver, nós pertencemos ao Senhor. E como nós vimos no domingo retrasado, olhando, por exemplo, para a atitude de Barnabé, ele instruía aqueles irmãos a que permanecessem firmes no Senhor. É o que nós vimos, irmãos, no verso de número 23. Permanecessem no Senhor. E é isso que nós precisamos. Não precisamos detalhes. Não precisamos saber os detalhes do amanhã. Sabe, pessoas que ficam ali aficionadas com signos? Eu preciso olhar o que diz o horóscopo para saber o que vem por aí. Eu preciso de algum profeta, e aí são aqueles que eles estão na igreja, eles dizem assim, não, eu não acredito em signos, mas eles precisam de algum profeta que fale os detalhes da vida dele e o que vai acontecer. Para mim, meus irmãos, isso não é muito diferente. São pessoas que querem satisfazer a curiosidade, querem saber o que vem nos detalhes. Sabe por quê? Porque no fundo elas não confiam em Cristo. No fundo elas não têm a sua vida amparadas e de fato alicerçadas em Cristo. Porque, irmãos, se nós estamos firmes no Senhor, como era o desejo e a exortação de Barnabé para aqueles crentes, nós não precisamos nos preocupar com os detalhes. Nós somos do Senhor, o Senhor está conosco. Saber que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, como diz o salmista no Salmo 46, nos basta. Saber que a graça do Senhor é suficiente, como Paulo ouviu do Senhor lá em 2 Coríntios 12, nos basta. Não importa se vamos enfrentar o espinho na carne, não importa se vamos conquistar aquilo que desejamos ou se vamos perder algo que temos. O que importa, na verdade, é que a graça do Senhor é suficiente. É por isso, queridos, que eu destaco que, instruídos e firmados no Evangelho de Jesus, cristãos agem em amor. Porque o principal aqui não é a profecia de Ágabo. O principal aqui não é o que ele disse que aconteceria. O principal aqui é
como a igreja reagiu. Ágabo traz aquela profecia, uma grande fome no mundo. A ideia aqui de mundo é a ideia do mundo conhecido. Podemos dizer praticamente o Império Romano. Não é que todo o planeta iria experimentar uma fome, uma grande escassez. Aliás, uma tradução possível é grande escassez. E de fato aquilo acontece no dia de Tibérios Cláudios, o nome dele, Tibério Cláudio César Augusto Germânico, nome grande, né? Foi imperador romano do ano 41 até o ano 54 com a sua morte. Um homem que tinha suas dificuldades e nos dias de Tibérios Cláudios, o mundo conhecido de fato experimentou uma grande escassez. Eu li em algum lugar ou ouvi alguém dizendo em alguma pregação que provavelmente no ano 45, muito escaldante, que queima plantações, o que acontece? Os preços, um prejuízo na plantação, os preços vão lá em cima. Provavelmente foi isso que aconteceu. Uma grande escassez porque os preços dos cereais foram lá em cima. E isso aconteceu e atingiu principalmente a Judéia, dizem alguns estudiosos, alguns historiadores, por volta do ano 46, justamente no império de Tibérios Cláudios. E com aquilo, como eu disse, o que mais importa foi a reação da igreja. Como a igreja instruída pelo Senhor, como a igreja de Cristo, instruída na palavra, que vivia em comunhão, reagiu. Olhe comigo o verso de número 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. É curioso porque, se você souber, por exemplo, hoje, sair a notícia de uma crise que vai atingir o nosso país, se você ouvir isso, eu tenho certeza que hoje ou provavelmente amanhã, você vai correr no supermercado e você vai procurar fazer o seu estoque, não é assim? Há algum tempo atrás eu me lembro de que quando era falado sobre um possível desabastecimento, a greve daqueles que transportam combustível, coisas do tipo, eu lembro que as pessoas corriam já para fazer o seu estoque. Vai faltar, hein? Vai faltar produto no mercado. E a gente já corre e faz isso, não é verdade? Aqueles irmãos, eles ouvem de Ágabo sobre aquela fome que viria. E curiosamente o texto não diz que eles começam então a guardar coisas, e não que isso seja errado, e não que, quem sabe, eles não tenham feito ali alguma reserva, mas o que Lucas registra é que aqueles irmãos, ao ouvirem sobre aquela profecia, e ao ouvirem que a situação já estava difícil na Judéia, eles resolvem enviar uma ajuda aos irmãos ali da Judéia. Irmãos, isso mostra o amor na prática. Isso mostra que aqueles cristãos que haviam sido instruídos na palavra, que conheciam a Cristo, que estavam crescendo à semelhança de Cristo, eles sabiam da vontade do Senhor e espelhavam o caráter de Cristo. Aliás, por isso eles eram chamados de cristãos. Um cristão é alguém que é parecido com Jesus. Um cristão é um seguidor de Jesus. Há quem diga que a palavra cristão também pode ser definida como um pequeno Cristo. Aqueles nossos irmãos, a semelhança de Cristo e também instruídos pelo Evangelho de Cristo através dos apóstolos, eles agem como Cristo agiria. Eles agem segundo a vontade do Senhor. Eles resolvem enviar uma ajuda. Porque provavelmente, por que eles enviam essa ajuda para os irmãos da Judéia se era uma crise geral ali do mundo conhecido? Há algumas possibilidades. É possível que aqueles irmãos estavam sendo motivados também pela gratidão, porque eles haviam sido evangelizados pelos da Judéia. Lembram-se? Vieram de Jerusalém pessoas para pregar o evangelho para eles. O apóstolo Paulo, numa das suas epístolas, faz menção a uma oferta enviada pelos da Antioquia aos judeus, pela gratidão que eles tinham sido abençoados através da pregação do Evangelho, e agora eles queriam materialmente auxiliar. Há uma outra possibilidade, irmãos, se os irmãos se lembram, lá em Atos 2, diz como viviam os convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e eles tinham tudo em comum. E vocês se lembram que o que é dito também em Atos 2? Que eles vendiam suas propriedades e bens, e eles distribuíam conforme
a necessidade das pessoas. E eu fiquei pensando, irmãos, na realidade em Jerusalém. Quantas pessoas no dia de Pentecostes, cerca de 3.000 são convertidos ali com a pregação de Pedro. E quantas daquelas pessoas ficaram justamente em Jerusalém? Quantas pessoas passaram, que vieram de outros lugares e permaneceram ali? Quantas pessoas foram assistidas pelos irmãos naqueles dias? Irmãos que venderam o que tinham para socorrer aqueles irmãos ali. O que aconteceu quando veio aquela fome? Aqueles cristãos que venderam o que eles tinham para suprir as necessidades daquele momento, certamente estavam numa situação difícil. E aqueles de Antioquia, ao saberem disso, eles resolvem mandar ajuda para aqueles que estavam na Judéia. É muito provável que tenha sido assim. Isso mostra, meus irmãos, que eles estavam agindo em amor. E agindo em amor, eles são capazes de fazer aquilo que a Bíblia nos instrui: amar na prática. Irmãos, amar por palavras é muito fácil. Dizer assim: olha, você está passando por isso, olha, eu amo você, eu espero que Deus te ajude. Às vezes vamos até além, né? Vou orar por você. A pessoa está ali necessitada. Você pode ajudar materialmente, mas o máximo que você diz: eu vou orar para que Deus levante alguém. Isso me faz lembrar lá de Êxodo 3, quando Deus aparece para Moisés em meio de uma sarça que ardia e não se consumia. E Deus diz assim: Moisés, eu vou usar a sua vida para libertar o meu povo. E Moisés começa a trazer uma série de desculpas diante do Senhor. Eu sou pesado de língua, o que vão dizer? O que eu vou dizer quando perguntar quem me enviou? E chega num ponto e Deus vai rebatendo e vai dizendo: eu vou ser com você, eu vou falar através de você, o eu sou te enviou. Mas chega uma hora que Moisés diz assim para o Senhor: Senhor, envia quem o Senhor quiser enviar, menos a mim. Não é por menos que o texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, né? A minha teria se acendido muito antes. Mas o fato é que, às vezes nós chegamos a dizer assim: Senhor, envia quem o Senhor quiser, ou que o Senhor ajude essa pessoa usando quem o Senhor quiser, menos a mim. Porque o meu dinheiro é o meu dinheiro, o meu tempo é o meu tempo, o meu carro é o meu carro, a minha casa é a minha casa. Eu não estou disposto a compartilhar com ninguém, nem do meu tempo, nem da minha vida, nem do meu conhecimento, nem do meu dinheiro, nem dos meus bens materiais. Isso mostra, meus irmãos, egoísmo. Isso revela falta de amor. Revela ou falta de conhecimento da palavra ou negligência em relação à palavra. Isso mostra, queridos, que ainda estamos longe de sermos como Cristo. Porque, queridos, Cristo não agiu assim. E Cristo nos ensinou algo diferente. Quando nós lemos, por exemplo, lá em João 15, no verso de número 12, Jesus diz assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, como eu os amei. Até pararam para pensar? Jesus, ele diz assim: eu dou um novo mandamento para vocês, que vocês amem uns aos outros. E até aí você pode dizer assim: bem, este não me parece um novo mandamento. Quando no Sermão do Monte Jesus trata sobre isso, você diz assim: não parece um novo mandamento. No Antigo Testamento já era dito sobre amar ao próximo, mas o novo mandamento é no sentido onde ele diz assim como eu vos amei. Aí, meus irmãos, a coisa muda de figura. Você amar como qualquer um ama, bom, como que as pessoas amam? Amam muitas vezes da boca para fora, amam muitas vezes de palavras: olha, eu te amo, hein? Espero que tudo dê certo para você. Tomara que alguém te ajude, desde que não me custe nada. Quando Jesus diz assim, que vocês devem amar uns aos outros assim como eu amei vocês, aí, meus irmãos, a coisa muda de figura. Por um simples fato, simples no sentido de entender, mais profundo na sua realização, Jesus Cristo nos amou dando a sua própria vida na cruz do Calvário. Jesus, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas, se entregou a si mesmo para nos libertar dos nossos pecados. Jesus Cristo entregou a sua própria vida. O Pai amou de tal forma a dar o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Jesus diz: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, isso implica um amor na prática e na verdade. Isso implica, queridos, um amor sacrificial. Não é um amor que não nos custa nada. Porque um amor que não nos custa nada, talvez nem seja amor.
Mas o amor na Bíblia, o amor bíblico, o amor de Deus, o amor que Jesus nos ensina e o amor de Jesus por nós, é um amor sacrificial. É um amor que vai custar por vezes o nosso tempo. Aqueles irmãos resolveram enviar uma oferta. Lucas não traz detalhes se foi uma oferta em dinheiro, se foi uma oferta em mantimento. Muito provavelmente foi uma oferta em dinheiro. Mas poderia ser uma outra necessidade. Poderia ser a necessidade que os de Antioquia tinham da palavra do Senhor e os irmãos lá de Jerusalém supriram com a pregação da palavra, com o evangelismo. Poderia ser a necessidade de uma companhia, poderia ser a necessidade de um conselho, poderia ser a necessidade, irmãos, de afeto, de carinho. Quantos na nossa própria igreja, talvez não necessitados materialmente, pela graça de Deus, nossa igreja tem podido dar assistência, material, através da junta diaconal. Não há, e se alguém está passando necessidade é porque não nos chega ao conhecimento, mas nesta igreja não é para que ninguém passe necessidade, porque Deus nos tem abençoado financeiramente, a ponto de nós termos condições de ajudar viúvas, a ponto de nós termos condições de ajudar aqueles que estão desempregados, a ponto de nós termos condições, e temos feito, de ajudar aqueles que precisam comprar um medicamento e não têm condições para isso, a ponto de ajudar alguém que está com um aluguel atrasado e que precisa de uma ajuda. Nossa igreja tem podido fazer isso pela graça de Deus. Mas há irmãos nossos que estão passando por necessidades emocionais, que precisam de alguém para ouvi-los, que precisam de alguém para fazer companhia. Será que nós temos conseguido enxergar isso e temos suprido? Talvez seja uma necessidade de um aconselhamento. Eu fico pensando quantos jovens, adolescentes e jovens na nossa igreja que precisam de gente madura para aconselhá-los. O apóstolo Paulo, ele escreve a Tito dizendo que ele deveria instruir as mulheres mais velhas, mais experientes, a que elas aconselhassem as mais novas, a como amar o marido e serem boas donas de casa. Pessoas experientes aconselhando pessoas mais jovens. Quantos jovens estão dispostos, cheios de vontade, mas sem a sabedoria ou sem conhecimento? E as pessoas mais experientes às vezes dizendo assim: não, eu não tenho tempo para isso. Não, eles que se virem. Irmãos queridos, a igreja age em amor, suprindo as necessidades existentes. Nós estamos vendo aqui, era uma igreja instruída na palavra, de forma que a assistência social não era um fim em si mesmo. Nós devemos tomar o cuidado para não cairmos agirmos sem responsabilidade, né? Não agirmos, meus irmãos, como um evangelho social. Sabe o evangelho social? O liberalismo do século XIX, quero dizer com isso, com ensinos que diziam assim: Jesus Cristo na verdade não ressuscitou. Jesus Cristo não nasceu da Virgem Maria. Uma linha, que essas coisas nascem na teologia, em seminários e acabam depois causando um estrago mundo afora. Ensinos que diziam assim: tudo deve ser pela razão. Então, se algo não pode ser explicado pela razão, se é algo sobrenatural, vamos rejeitar. E o liberalismo destruiu igrejas na Alemanha, destruiu igrejas na Europa, destruiu depois os Estados Unidos. E é claro que esse lixo chegou ao Brasil também, inclusive tentando destruir igrejas presbiterianas. E Deus usou pessoas, inclusive no nosso seminário presbiteriano do Sul, para segurar isso. Mas liberais ensinam que o mais importante é o amor. E eles vão tirar aquilo que não pode ser explicado de forma racional e acabam reduzindo o evangelho como mensagens: você precisa amar e fazer o bem para o próximo. Do liberalismo surgiu a teologia que diz que o mais importante é ajuda aos pobres. A versão católica é a teologia da libertação, mas há uma versão evangélica que tem colocado como mais importante ajuda aos pobres. Por isso, meus irmãos, que eu quero dizer que aqueles irmãos eram instruídos e firmados no evangelho, e assim eles agem em amor. Porque
o agir em amor, em assistência, não é um fim em si mesmo. Assistência aos necessitados não é um fim em si mesmo, mas um agir em amor por amar a Deus, por estar sustentados no Senhor e para a glória do Senhor. Então, cuidado com o evangelho social que diz o mais importante é a ajuda aos pobres. Não, isso não é o mais importante. O mais importante é viver para a glória de Deus e glorificamos a Deus ajudando aos necessitados. Então é disso que o texto está falando. Não é de teologia social, não é de comunismo, não é de evangelho da libertação, não é de o evangelho para os pobres, mas o evangelho do Senhor que nos leva a agir em amor em todas as áreas, glorificando a Deus, inclusive ajudando aos necessitados. Bem, queridos, este é o primeiro ponto da nossa mensagem. Instruídos e firmados no evangelho e no próprio Cristo, cristãos agem em amor. Cristãos agem sendo bênção na vida daqueles que estão ao seu redor, como aqueles nossos irmãos estavam sendo bênção na vida daqueles que passavam por dificuldades. Mas, ao olharmos a partir do verso de número 29, nós aprendemos que cristãos agem em amor, com responsabilidade. Olhem o que diz o texto a partir do verso de número 29. Os discípulos, prestem atenção o que diz, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Não é o evangelho social. Aqui, meus irmãos, não é de tudo que você tem. Já ouviu isso? Espero que nessa igreja você nunca tenha ouvido, certamente não. Mas em muitas igrejas é dito o seguinte, de tudo que você tem. Aliás, é feita uma pressão, né? E é oferecido uma troca, diz assim, Deus está disposto a te abençoar, mas você tem que dar tudo que você tem para a igreja. Meus irmãos, não era isso que estava acontecendo ali. Primeiro que não havia nenhuma pressão. Primeiro que não estava ninguém dizendo assim, vocês precisam dar o que vocês têm. Eles ficam sabendo da necessidade dos irmãos na Judéia, muitos deles que eles nem conheciam pessoalmente, e motivados pelo amor a Deus e pelo amor aos irmãos e para a glória de Deus, eles então resolvem auxiliar. E como foi feita essa ajuda? Prestaram atenção no que diz o verso 29? Cada um, diz aqui, resolveram mandar uma ajuda, e antes diz cada um conforme as suas posses. Aqui, meus irmãos, eles não agiram com irresponsabilidade. Olha, vamos dar tudo o que temos. A gente vai passar fome, mas não tem problema. Não, eles agiram com proporcionalidade, cada um conforme as suas posses. Não é isso que nós fazemos até hoje. O que é o dízimo, senão o nosso auxílio conforme a posse? É um dízimo no sentido, tem essa proporcionalidade. Aquelas pessoas que têm mais ajudam com um valor maior, as que têm menos auxiliam com um valor menor. Porque a Bíblia não diz que nós devemos fazer sacrifícios e dar tudo o que nós temos. Não é isso que a Bíblia diz. Aliás, meus irmãos, consagração vai além do dinheiro. Consagração é a nossa vida para o Senhor. E o Senhor não quer que demos todos os nossos meios materiais. Isso seria agir com irresponsabilidade. É por isso que Atos 2 não é um modelo para a igreja. Quando diz assim que eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade ali, não significa que todas as igrejas e todos nós hoje devemos vender o que nós temos para suprir as necessidades das pessoas. Não, ali não é um modelo, é um princípio de ajuda e de amor. E como eu disse, é possível que por causa deles terem feito da forma como eles fizeram, naquele momento de escassez, eles precisaram do auxílio dos irmãos de Antioquia. Mas o que nos diz o texto então, que foi uma ajuda em amor com responsabilidade. Eles ajudaram conforme as suas posses. Isso mostra que quem tinha mais, ajudava com mais. E aqui nós vemos, aliás aqui não, é possível ver nos nossos dias pessoas agindo com usura. Eles têm mais condições, mas eles dizem, eu vou ajudar com pouco. E é possível ver que aqueles que tinham pouco ajudavam conforme eles podiam. Eles não se sacrificavam ficando sem nada. Isso, como eu disse, seria irresponsabilidade. Você não tem que dar tudo que você tem. Deus não quer que você dê tudo que você tem. Deus quer a sua vida e que você use o que você tem para a glória de Deus. Inclusive, pagar as suas contas em dia tem a ver com isso. Tem gente que diz assim, olha, eu estou atrasado com o meu aluguel, estou com o meu nome sujo na praça, minha família passando dificuldade, mas eu dei todo o meu dinheiro na igreja. Isso é irresponsabilidade.
Não é isso que Deus quer. Não, mas lá foi dito que se eu fizesse esse sacrifício, Deus iria me dar muito. Aliás, é uma motivação errada. A pessoa quer ganhar muito e não é através do trabalho que ela quer isso. É através de um sacrifício de fé e Deus vai abençoá-la. Isso não é o Evangelho. E se você pensa, e se você tem essa motivação, você não entendeu o Evangelho e certamente você não é do Senhor. Porque o nosso maior tesouro não são bens materiais, mas é a presença do próprio Cristo. Cristo é o nosso tesouro. Então, irmãos, é um amor que é praticado com responsabilidade. Cada um ajudando conforme as suas condições, conforme as suas posses. Então, ajude conforme as suas condições. Ajude o seu próximo conforme o tempo que você tem. Ajude o seu próximo com o conhecimento que você tem. Ajude o seu próximo compartilhando o que você tem, mas não de forma irresponsável. Não é da vontade do Senhor que você fique em condições difíceis ou deixe a sua família em condições difíceis para ajudar uma outra pessoa. Mas nós vemos aqui, irmãos, também uma ajuda com responsabilidade, porque nós lemos no verso 30 que eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Eles não fizeram essa ajuda de qualquer jeito e para qualquer pessoa levar. Tem gente que ajuda sem saber quem está ajudando e confia em todo mundo. Eu vou ajudar essa instituição e vai ajudando, eu vou dar esse dinheiro para essa pessoa. Não, não é assim que você faz. Você deve ajudar com responsabilidade, entendendo que o que Deus te deu não é para você esbanjar, desperdiçar, e você tem que saber como ajudar. Quando você, por exemplo, oferta numa igreja séria, bíblica, você pode ter a certeza de que esse dinheiro vai ser usado de forma séria, de forma bíblica. Esse dinheiro não vai ser desperdiçado. Então ajude, mas ajude, e se você for ajudar alguma instituição, veja se de fato é uma instituição séria. Nós temos, por exemplo, podido ajudar como igreja, e eu sei que alguns membros fazem isso particularmente e diretamente, o Grendac, que é uma instituição que cuida de crianças com câncer, e aí você diz, olha, é uma instituição correta. Agora, às vezes vem e fala assim, olha, ajuda fulano de tal, uma instituição fulano de tal, que você nem tem ideia. E aí corre o risco de você estar desperdiçando a sua igreja e dando dinheiro para pessoas que não precisam, que estão com motivações erradas. Aqueles irmãos, eles enviaram uma oferta de amor, motivados por amor, instruídos na palavra, e essa ajuda aos presbíteros, por meio de Barnabé e Saulo. Aliás, uma nota aqui, essa é a primeira vez que aparece no Novo Testamento a expressão presbíteros. O que mostra que as igrejas estavam elegendo presbíteros. E o que mostra, diferentemente do conceito católico apostólico romano, que os papas não são os sucessores dos apóstolos, porque os apóstolos não deixaram sucessores senão os presbíteros. Os apóstolos, com a morte do último apóstolo, cessou esse ofício e a igreja foi conduzida, instruída e tem sido até hoje, e hoje nós estamos celebrando o dia do presbítero através dos presbíteros, de forma, irmãos, que nós somos gratos a Deus. E se você leu a mensagem pastoral do boletim, você já viu isso. É um ofício muito importante, é um ofício precioso, e nós temos tido a bênção de Deus levantar homens para exercer esse ofício, inclusive nesta igreja local. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos presbíteros, os presbíteros regentes, gente séria, gente que se dedica, meus irmãos, a usar inclusive o dinheiro da igreja com responsabilidade. E é por isso que nas nossas reuniões nós tratamos, olha, vamos usar isso, entrou um pedido para ser usada essa verba. E não é dito assim, vamos, quem pedir dinheiro a gente vai. Não, não é assim. Para que vai ser usado? Com qual finalidade? Vai ser, de fato, útil isso? É necessário isso? E é por isso que a nossa igreja tem, inclusive, comissão de exame de contas, e, inclusive, nós fazemos anualmente uma assembleia, onde nós expomos tudo que entrou e tudo que saiu. Nós temos um tesoureiro que age com responsabilidade, nós temos um conselho que age com responsabilidade, porque, meus irmãos, é muito sério as coisas de Deus, inclusive as ofertas, os valores que entram. Então, irmãos, nós aprendemos com os nossos irmãos lá de Antioquia, desde aqueles dias, que nós precisamos agir em amor, mas em amor com responsabilidade. Irmãos queridos, nós aprendemos nesta noite
que cristãos, como eles são chamados ali, nós hoje, nós devemos agir, instruídos e firmados no Evangelho de Jesus, cristãos agem em amor. E aprendemos que cristãos agem em amor com responsabilidade. Não devemos fazer aquilo que está além das nossas condições e não devemos também agir aquém daquilo que Deus nos tem dado. Possamos viver desta forma. Nós lemos, queridos, alguns textos ao longo do culto, em 1 João 4. Eu quero, para encerrarmos esta mensagem, ler com os irmãos 1 João 3. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Nós gostamos muito de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E 1 João 3,16? Olha o que diz aqui o apóstolo amado. Ele diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Às vezes, queridos, temos dificuldade de dar uma carona. Às vezes, queridos, temos dificuldade de compartilhar um pouco do que nós temos, um pouco do nosso tempo. João está dizendo assim: Cristo deu a sua vida por nós. Devemos ter disposição para dar a nossa vida pelo irmão. Olha o que ele continua dizendo: ora, se alguém possuir recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu quero deixar essa reflexão para você. Se você tem visto irmãos seus passando dificuldade, necessidade, e não tem agido como nós lemos ainda há pouco, como os irmãos de Antioquia, você deve então considerar: será que o amor de Deus permanece no seu coração? E aí ele continua dizendo no verso 18: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Queridos, nós somos instruídos pela palavra do Senhor, assim como nossos irmãos lá de Antioquia, a vivermos, a amarmos de fato e de verdade. Que Deus nos ajude, queridos, a vivermos assim, instruídos na palavra do Senhor e alicerçados no próprio Cristo, que, como diz aqui o texto, deu a sua vida por nós. Possamos ter a disposição de usarmos da nossa vida para o Senhor, para a glória do Senhor e para o bem da sua igreja. Cristo deu a sua vida por nós. Irmãos queridos, ao participarmos da ceia do Senhor, nós nos lembramos que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele partiu o pão. E ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Jesus está dizendo, ele estava dizendo o seguinte: eu farei isso por vocês, eu vou entregar o meu corpo por vocês. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos lá no cenáculo. Por ocasião da festa da Páscoa, Jesus estava já dizendo para eles: eu sou o Cordeiro Pascal. Isto é o meu corpo, que é partido por vocês. Por semelhante modo, após haver ceado, Jesus toma o cálice. E Jesus diz assim para os seus discípulos: este cálice que vocês estão vendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem do cálice. Jesus estava já dizendo para eles: eu vou derramar o meu precioso sangue, eu vou dar o meu corpo e vou verter o meu precioso sangue para que vocês tenham vida. Isso, queridos, é amor. Alguém que dá a sua própria vida, alguém que entrega o seu corpo e derrama seu sangue por gente que não merece. Este é o amor de Cristo, este é o amor de Deus. Um sacrifício. Deus não deu um pouco do seu tempo, Deus não deu um pouco das suas posses, Ele é dono de todas as coisas. Deus, o Pai, entregou o seu próprio Filho. E às vezes nós temos dificuldade de compartilhar daquilo que nós temos com o nosso irmão. Jesus Cristo não entregou um pouco do seu tempo. Jesus veio a este mundo. Aquele que é o próprio Deus se fez carne, viveu uma vida com tantas privações.
Ele foi humilhado, foi cuspido, foi ferido, foi traído. E na cruz ainda ele diz, Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles fazem. E na cruz ele disse, está pago, está consumado. Jesus entregou a própria vida por nós. Porque é que nós temos dificuldade de repartir um pouco que temos do que temos com nossos irmãos.